Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 27. O Acordo. Sentada de pernas cruzadas em uma cadeira de encosto alto repleta de douraduras, Min tentava mergulhar na leitura do exemplar de encadernação de couro de Razão e Insensatez de Harry de Fel, que repousava em seus joelhos. Não era fácil. O livro em si era cativante. Os escritos de Mestre Fel sempre a faziam viajar por mundos cheios de ideias, com o que ela nunca sonhara enquanto trabalhava nos estábulos. Como lamentava a morte do bom velhote. Esperava que seus livros lhe dessem alguma pista de por que ele havia sido morto. Seus cachos escuros balançavam quando ela sacudia a cabeça e tentou se concentrar. O livro era fascinante, mas o cômodo era opressor. A pequena sala do trono de Rand no Palácio do Sol ostentava muito ouro, desde as cornijas largas até os espelhos compridos nas paredes, que substituíram os que ele espatifara, desde as duas fileiras de cadeiras iguais a que ela estava sentada, até o tablado na frente delas e o trono do dragão que o encimava. O trono era uma monstruosidade, ao estilo de Tear, segundo artesãos cairrienos, repousando às costas de dois dragões, com mais dois formando os braços e outros subindo por trás, todos com grandes pedras do sol fazendo as vezes dos olhos, o conjunto inteiro reluzindo em ouro e esmalte vermelho. Um imenso sol nascente dourado com raios ondulados incrustados no assoalho de pedra polida só fazia acentuar aquela sensação pesada. Ao menos as chamas ardiam em duas enormes lareiras, altas o bastante para que ela coubesse dentro. Produziam um calor agradável, especialmente com a neve caindo lá fora. E aqueles eram os aposentos de Rand. O conforto que isso trazia já compensava qualquer sensação de opressão. Um pensamento irritante. Aquela era a sala do trono de Rand, caso ele algum dia se dignasse a voltar. Um pensamento deveras irritante. Estar apaixonada por um homem parecia consistir, em grande medida, em muitas admissões irritantes para si mesma. Mudando de posição em uma tentativa inútil de tornar a cadeira dura confortável, ela tentou ler, mas os olhos não paravam de escapulir para as portas altas ornamentadas por suas próprias fileiras de sóis nascentes dourados. Esperava ver Rand entrando. Temia ver Sorilea ou Cadsuane. Inconscientemente, ajustou o casaco azul claro e dedilhou as minúsculas flores da neve bordadas nas lapelas. Havia outras nas mangas e as pernas das calças eram as mais apertadas que ela conseguia se enfiar. Nada muito diferente do que Min sempre vestira, não mesmo? Até o momento, evitara vestidos, por mais bordados que usasse. Mas ainda assim temia que Sorilea quisesse enfiá-la em um. Nem que precisasse arrancar as roupas que estava usando com as próprias mãos. A sábia sabia sobre ela e Rand tudo. Ela sentiu as bochechas esquentarem. Sorilea parecia estar tentando decidir se Minfarchol era uma amante adequada para Rand Altor. Essa palavra a fazia se sentir uma tonta apatetada. Ela não era nenhuma cabeça de vento. Aquela palavra lhe dava vontade de olhar por cima do ombro, cheio de culpa, para procurar as tias que a haviam criado. Não, pensou em um tom irônico. Você não é uma cabeça de vento. Comparado com você, uma cabeça de vento até tem juízo. Ou talvez Sorilea quisesse saber se Rand era adequado para mim. Às vezes era o que parecia.
As sábias aceitavam mim como uma delas, ou quase isso. Mas nas últimas semanas, Soriliator torcera feito espremedor de roupa de lavadeira. A sábia de rosto enrugado e cabelo branco queria saber todos os mínimos detalhes a respeito de mim e tintim por tintim sobre Randy. Queria saber até da sujeira do fundo dos bolsos dele. Por 2 vezes, me tentara se esquivar do interrogatório incessante. E por 2 vezes, Sorelei providenciar uma vara. Aquela velha terrível simplesmente a debruçara sobre a mesa mais próxima, e depois dissera que talvez aquilo a fizesse se lembrar de algum outro detalhe. Nenhuma das outras sábias tampouco tinha a menor compaixão. Luz. Era preciso suportar cada coisa por causa de um homem. E ela, ainda por cima, não podia tê-lo só para si. Katsuen já era outra história. A elegantíssima Aes Sedai de cabelo grisalho não parecia dar a menor importância nem para mim nem para Randy, mas passava boa parte do tempo no Palácio do Sol. Evitá-la por completo era impossível, já que ela parecia perambular por onde bem entendesse. E quando Katsuen a olhava, rápido quanto fosse, Min só enxergava alguém que podia ensinar touros a dançar e ursos a cantar. Ficava esperando que a mulher apontasse para ela e anunciasse que era hora de Min Farshol aprender a equilibrar uma bola do nariz. Mais cedo ou mais tarde, Randy teria de encarar Katsuen de novo, e essa ideia dava um nó nas tripas de mim. Ela se forçou a tornar a se debruçar sobre o livro. Uma das portas se abriu e Randy entrou com o cetro do dragão aninhado na dobra do braço. Ostentava uma coroa dourada, um largo círculo de folhas de louro. Devia ser a tal coroa de espadas de que todo mundo estava falando. Calças apertadas que delineavam bem suas pernas e um casaco de seda verde trabalhado em ouro que ficava lindo nele. Ele era lindo. Marcando a página com um bilhete que Mestre Fel escrevera dizendo que ela era bonita demais, Min fechou o livro com cuidado e o depositou no chão ao lado da cadeira. Em seguida, cruzou os braços e esperou. Se estivesse erguida, ficaria batendo o pé, mas não o deixaria pensar que estava pulando da cadeira, só porque ele finalmente tinha aparecido. Por um momento, Randy parou, sorrindo para ela e, por algum motivo, puxando o lóbulo da orelha, parecia estar cantarolando. Então, de repente, deu um giro e franziu o senho para as portas. As donzelas lá fora não me avisaram que você estava aqui. Mal falaram comigo. Luz. Só de me ver todas pareceram a ponto de puxar o véu. Talvez estejam aborrecidas, respondeu ela, tranquila. Talvez estivesse se perguntando onde você estava, que nem eu. Talvez elas quisessem saber se você estava machucado, doente ou com frio. Que nem eu, pensou com amargura. Ele parecia confuso. Eu escrevi para você, disse Randy devagar, e ela fungou com desdém. 2 vezes. Mesmo com Ashman para entregar suas cartas, você escreveu 2 vezes, Randy Altor. Se é que chama aquilo de escrever. Ele cambalhou como se ela tivesse lhe dado uma bofetada. Não como se tivesse dado um chute na barriga, e pareceu confuso. Min tratou de se recompor e se recostou na cadeira. Se qualquer compaixão fosse demonstrada a um homem na hora errada, nunca mais se recuperava o território perdido. Parte dela queria envolvê-lo nos braços, confortá-lo, retirar-lhe todas as dores, aliviar todas as feridas. Eram muitas e ele se recusava a admitir uma única que fosse. Ela não ia pular da cadeira e correr até ele, ávida para saber se havia algum problema ou luz. Ele tinha de estar bem. Algo a pegou com toda a gentileza abaixo dos cotovelos e a suspendeu da cadeira. Com as botas azuis balançando, ela foi flutuando pelo ar até ele. O cetro do dragão flutuou para longe de Randy. Quer dizer que ele achava que bastava sorrir? Pensava que um sorriso bonito poderia dobrá-la? Min abriu a boca para lhe dar uma bronca, uma senhora bronca. Envolvendo-a em seus braços, ele lhe deu um beijo. Quando ela conseguiu voltar a respirar, espiou-o por entre os cílios.
A primeira vez, ela engoliu em seco para afirmar a voz. Primeiro, Jahar Narishma entrou apressado, olhando para todo mundo daquele jeito que parece ver dentro do seu crânio. Desapareceu depois de me entregar um pedacinho de pergaminho. Deixa eu ver, dizia assim. Conquistei a coroa de Ilha. Não confio em ninguém até eu voltar. Randy. Não foi bem uma carta de amor, eu diria. Ele tornou a beijá-la. Desta vez, ela demorou mais para recuperar o fôlego. Aquela situação vinha se desenrolando bem diferente do que imaginara. Por outro lado, não estava indo tão mal assim. Na segunda vez, Jonan Adley trouxe um papelzinho que dizia: Volto quando terminar aqui. Não confie em ninguém. Randy. Adley apareceu quando estava tomando banho, acrescentou Min. E não se acanhou na hora de dar uma olhada. Randy sempre tentava fingir que não era ciumento, como se existisse algum homem no mundo que não fosse. Mas Min já o percebera fazendo cara feia para homens que olhavam para ela. E seu ardor, já bastante considerável, também ficava mais intenso depois. Ela se perguntou como seria o próximo beijo. Será que deveria sugerir que eles fossem para o quarto? Não seria tão ousada de jeito nenhum. Randy a colocou no chão, seu semblante repentinamente sombrio. Adley morreu, disse ele. De repente, a coroa lhe saiu voando da cabeça, rodopiando para o outro lado do aposento como se tivesse sido arremessada. No momento em que ela pensou que o objeto se chocaria contra o encosto do trono do dragão, quem sabe até perfurando-o, o largo círculo de ouro parou e se acomodou devagar no assento do trono. Min ofegou ao erguer os olhos para Randy. Sangue cintilava nos cachos ruivos acima da orelha esquerda. Tirando da manga um lenço de franjas rendadas, ela se esticou para alcançar-lhe as têmporas. Mas Randy segurou seu pulso. Eu o matei, disse ele bem baixo. Ela estremeceu ao ouvi-lo falar. Quieto. A quietude de um túmulo. Talvez o quarto fosse uma ótima ideia, independentemente de quão ousado fosse. Forçando-se a sorrir e ruborizando ao perceber como isso era fácil, só de pensar naquela cama imensa, Min agarrou a parte da frente da blusa dele e se preparou para lhe arrancar a camisa e o casaco ali mesmo. Alguém bateu à porta. As mãos de Min se afastaram da blusa de Randy. Ela também se afastou. Quem poderia ser? Perguntou-se irritada. As donzelas ou anunciavam os visitantes quando Randy estava presente, ou simplesmente os mandavam entrar. Entre, gritou ele, dando a ela um sorriso pesaroso. Min ruborizou de novo. Dobrane enfiou a cabeça pela porta, então entrou e fechou-a atrás de si quando os viu ali juntos. O Lord Cairrieno era um homem pequeno, um pouco mais alto que ela, com a frente da cabeça raspada e o resto do cabelo grisalho descendo até a altura dos ombros. Listras azuis e brancas decoravam a frente do casaco quase preto, que ia até abaixo da cintura. Mesmo antes de cair nas graças de Randy, já era um homem poderoso naquela terra. Agora ele a governava, ao menos até Elaine poder reivindicar o trono do sol. Milord Dragão, murmurou ele, curvando-se. Milady Taverém. É brincadeira, resmungou Min, no que Randy reagiu, erguendo a sobrancelha. Talvez, respondeu Dobrane, dando levemente de ombros. Mas metade das nobres da cidade agora usa cores fortes, imitando Lady Min. Calças apertadas e muitas com casacos que nem chegam a cobrir seus... Ele deu uma tossidinha, dando-se conta de que o casaco de Min não cobria o quadril dela por inteiro. Ela cogitou responder que ele tinha pernas muito bonitas, ainda que fossem decididamente tortas, mas então pensou melhor. O ciúme de Randy podia ser um tempero maravilhoso quando estavam sozinhos, mas ela não queria que ele descontasse em Dobrane. Era capaz disso, ela temia. Além do mais, ela de fato achava que fora um deslize. Lord Dobrane Taborwin não era do tipo de fazer piadas,
nem minimamente grosseiras. Quer dizer que você também está mudando o mundo, Min? Sorrindo, Randy tocou a ponta do nariz dela com o dedo. Um tapinha no nariz. Feito uma menininha da qual ele achava graça. Pior, ela se viu sorrindo para ele também, que nem uma tonta. De um jeito melhor que o meu, ao que parece, completou Randy, e aquele sorriso poerio momentâneo se dissipou feito bruma. Tudo bem em Tear e Ilha, Milord Dragão? Perguntou Dobraine. Em Tear e Ilha tudo vai bem, respondeu Randy com um ar soturno. O que você me traz, Dobraine? Sente-se, homem, sente-se. Randy gesticulou na direção da fileira de cadeiras, pegando uma para se sentar. Atuei com base em todas as suas cartas, informou Dobraine, sentando-se bem à frente de Randy. Mas temo que haja poucas notícias boas para dar. Vou buscar algo para bebermos, disse Min com uma voz tensa. Cartas? Não era nada fácil dar passos firmes usando botas com salto. Já se acostumara a elas, mas aqueles troços faziam a pessoa cambalear a qualquer movimento. Não era nada fácil, mas a dose certa de raiva tornava tudo possível. Ela caminhou até a mesinha dourada debaixo de um dos espelhos imensos, onde repousava um cântaro de prata e alguns cálices, e tratou de se ocupar de servir vinho condimentado, derramando-o com raiva. Os serviçais sempre traziam cálices sobressalentes para o caso de ela receber visitas, embora isso quase nunca acontecesse, exceto por Sorilea ou algum grupinho de nobres bobas. O vinho só estava morno, mas isso era mais que suficiente para a laia daqueles dois. Min só recebera 2 cartas, mas poderia apostar que Dobraine recebera 10, 20. Batendo o cântaro e os cálices, ela escutou com atenção. O que eles andaram aprontando pelas costas dela com aquelas dezenas de cartas? Toran Reatin parece ter desaparecido, informou Dobraine, apesar dos boatos dizerem que ele ainda está vivo, infelizmente. Também há boatos de que Daved Hanlon e Geraal Mordet, ou Padan Fen, como você o chama, desertaram do grupo dele. Falando nisso, acomodei a irmã de Toran, Lady Ailiu, em aposentos generosos e com serviçais que são confiáveis. Pelo tom de voz do sujeito, ficou claro que eram confiáveis para ele. A mulher não conseguiria nem trocar de vestido sem que ele soubesse. Até entendo trazê-la para cá, assim como o Lord Bertome e os outros. Mas por que o Grão-Lord Weiramon ou a Grã-Lady Anaiela? Claro, não preciso dizer que os serviçais dos dois também são de confiança. Como você sabe quando uma mulher quer matar você? Perguntou Randy. Quando ela sabe seu nome? Dobraine não pareceu estar brincando. Pensativo, Randy inclinou a cabeça e em seguida assentiu. Assentiu. Minha esperava que ele não estivesse mais ouvindo vozes. Randy gesticulou como se enxotasse as mulheres que queriam matá-lo. Algo perigoso com ela por perto. Não tinha intenção de matá-lo, claro, mas não acharia ruim se Sorilea partisse para cima dele com aquela vara. Calças não ofereciam muita proteção. O Weiramon é um tolo que comete erros demais, disse Randy para Dobraine, que concordou com um meneio discreto. Foi erro meu achar que poderia usá-lo. Em todo caso, ele parece feliz só de estar perto do dragão renascido. O que mais? Mina entregou um cálice, no que Randy sorriu para ela mesmo após o vinho espirrar em seu pulso. Talvez tivesse achado que foi um acidente. Pouco, e ainda assim muita coisa, começou Dobraine. Então recuou na cadeira para evitar derramar o vinho na hora em que Mina empurrou o outro cálice. Ela não gostara nem um pouco do seu breve período como taberneira. Agradecido, milady Min, murmurou ele com delicadeza, mas olhando desconfiado ao pegar o cálice. Min voltou com calma para apanhar seu vinho. Com calma. Temo que Lady Caroline e Grão-Lord Darling estejam no palácio de Lady Arilyn aqui na cidade, continuou Lord Cairrieno, sob a proteção de Cadsuane Sedai. Talvez a palavra certa não seja proteção. Barraram minha entrada para falar com eles, mas
Soube que os dois tentaram partir da cidade e foram carregados de volta feitos sacas. Dentro de uma saca, segundo uma das histórias. Conhecendo Cadsuane, diria que dá até para acreditar. Cadsuane, murmurou Randy, e me sentiu um arrepio. Ele não transpareceu medo, exatamente, mas sou mais que incomodado. O que você acha que eu deveria fazer com relação a Caroline e Darling? Acomodando-se em sua cadeira, a 2 distâncias da dele, Min tomou um susto ao se ver incluída de repente na conversa. Ela baixou a vista com pesar para o vinho que respingara em sua melhor blusa de seda creme e em suas calças. Caroline vai apoiar Elaine para o trono do sol, opinou carrancuda. Para um vinho quente parecia bem frio, e ela duvidava que aquela mancha sairia da blusa. Não é uma visão, mas eu acredito nela. Min não desviou o olhar para Dobraine, mas ele assentiu sabiamente. Todo mundo já sabia a respeito das visões dela. A única consequência havia sido um fluxo de damas da nobreza querendo saber seu futuro, que também ficavam bastante emburradas quando Min dizia que não podia falar. A maioria não teria ficado satisfeita com o pouco que ela viu. Nada trágico, mas nem de perto as grandes maravilhas contadas por videntes em suas devidas previsões. Quanto a Darling, tirando o fato de que ele vai se casar com Caroline depois de ela fazê-lo de gato e sapato, tudo o que eu tenho a dizer é que um dia ele vai ser rei. Eu vi a coroa em sua cabeça, um troço com uma espada na frente. Não sei a que país pertence. Ah, sim. E ele vai morrer na cama e antes dela. Dobraine se engasgou com o vinho, gaguejando e secando os lábios com um lenço simples de linho. A maioria dos que sabiam não acreditava. Satisfeita consigo mesma, Min bebeu o pouco que restava em seu cálice. Então foi ela quem se engasgou e arquejou, puxando o lenço da manga para passar na boca. Luz. Claro que se servira da borra. Espiando dentro do cálice, Randy apenas assentiu com a cabeça. Quer dizer que vão sobreviver para me causar problemas, murmurou ele, um tom bastante suave para palavras pétreas. Ele era duro feito uma lâmina, seu pastor de ovelhas. E o que eu faço com... De repente, Randy se virou na cadeira e olhou para as portas. Uma delas se abria. Ele tinha ouvidos aguçadíssimos. Min não ouvira nada. Nenhuma das 2 Aes Sedai que entraram era Cadsuane, e Min sentiu os ombros relaxarem ao aguardar o lenço de volta. Enquanto Rafela fechava a porta, Miranda fez uma mesura profunda para Randy, embora os olhos cor de mel da irmã cinza tenham notado Min e Dobraine e feito uma anotação mental. Então Rafela, com o seu rosto redondo, também abriu as frondosas saias azul marinho em uma mesura. Ambas só se levantaram quando Randy gesticulou e se aproximaram trajando uma serenidade fria, assim como trajavam seus vestidos, exceto pelo fato de a rechonchuda irmã azul ter corrido os dedos brevemente pelo chale, como que para se lembrar de sua presença. Min já tinha visto outras irmãs que haviam jurado lealdade a Randy fazerem aquele gesto. Não devia ser fácil para elas. Só a Torre Branca comandava as Aes Sedai, mas se Randy as chamava, elas vinham, e, se ele apontava, elas iam. A Aes Sedai falavam em pé de igualdade com reis e rainhas, talvez um pouco acima de ambos, mas as sábias as chamavam de aprendizes e esperavam que obedecessem 2 vezes mais rápido do que Randy. Nada disso transparecia no semblante tranquilo de Merana. Milord Dragão, cumprimentou ela com todo respeito. Acabamos de ficar sabendo do seu retorno e achamos que estaria ansioso para saber como foram as coisas com os Ata Amieri. Ela só deu uma olhadela para Dobraine, mas o sujeito foi logo se levantando. Caerrianos eram acostumados a pessoas querendo conversar em particular. Dobraine pode ficar, disse Randy sem rodeios. Ele havia hesitado. Não se levantou. Com os olhos feitos de gelo azul, estava se comportando exatamente como o dragão renascido. Min lhe dissera que aquelas mulheres eram de fato leais a ele, todas as 5 que o acompanharam até o navio do povo do mar,
completamente leais ao juramento que fizeram e, portanto, obedientes à sua vontade. Mas Rand parecia achar difícil confiar em qualquer Aes Sedai. Min entendia, mas ele teria de aprender. Como quiser, respondeu Merana, inclinando brevemente a cabeça. Rafael e eu chegamos a um acordo com o povo do mar. A barganha, como eles chamam. A diferença soava bem clara. Com as mãos imóveis nas saias verdes de talhos cinza, ela respirou fundo. Precisava daquela tranquilização. Harine Din Togara Dois Ventos, mestra das ondas do clã Shoden, falando em nome de Nesta Din Ré as Duas Luas, senhora dos navios dos Ata Amieri, e, portanto, englobando todos os Ata Amieri, prometeu tantos navios quanto o dragão renascido necessitar, para navegar quando e para onde for preciso, para quaisquer propósitos que ele desejar. Merana soava mesmo um pouco mais grandiloquente quando não havia sábios por perto, até porque as sábias não permitiam. Em contrapartida, Rafela e eu, falando em seu nome, prometemos que o dragão renascido não mudaria nenhuma lei concernente aos Ata-Amieri, como ele o fez com os... Por um momento, ela fraquejou. Me perdoe. Estou habituado a reportar acordos exatamente como foram feitos. A palavra que eles usaram foi costeiros, mas se referiam a como você procedeu em Tear e Cairhien. Uma dúvida brotou nos olhos dela, mas logo se dissipou. Talvez estivesse se perguntando se Rand agira da mesma forma em Ilian. Merana já expressara seu alívio por ele não ter mudado nada em sua terra natal, Andor. Acho que dá para aceitar, resmungou ele. Em segundo lugar, Rafaela tomou a palavra, cruzando as mãos gorduchas na altura da cintura. Você deve conceder terras aos Ata-Amieri, 1 milha quadrada em todas as cidades litorâneas de água navegável que já controle ou venha a controlar. Ela soou menos pomposa que sua colega, mas por pouco. E tampouco parecia muito contente com o que estava dizendo. Era Tairena, afinal, e poucos portos mantinham tanto controle sobre seu comércio quanto Tear. Dentro dessa área, as leis dos Ata-Amieri devem prevalecer em detrimento de quaisquer outras. Esse acordo também deve ser aceito pelos mandatários de tais portos, de forma que... Foi a vez de ela hesitar e suas bochechas escuras ficaram um tantinho cinzentas. De forma que o acordo sobreviva a mim? Indagou Rand, seco, e soltou uma risada. Também dá para aceitar. Todas as cidades litorâneas? Estranhou Dobraine. Então aqui também? Ele se pôs de pé em um pulo e começou a andar de um lado para outro, derramando mais vinho do que mim e parecendo nem notar. 1 milha quadrada? E só a luz sabe quais leis. Já viajei no navio do povo do mar e é uma experiência bem peculiar, sem falar nas pernas à mostra. E o que dizer das obrigações alfandegárias, das taxas de atracação e... De repente, ele se voltou para Rand. Franziu o senho para as Aes Sedai, que nem deram bola. Mas foi com Rand que falou, em um tom que beirava a aspereza. Vão arruinar Cairhien em 1 ano, Milord Dragão. Vão arruinar todos os portos que você permitir que façam isso. Min concordou em silêncio, mas Rand só fez um aceno de mão e tornou a rir. Eles podem achar que sim, mas eu entendo um pouco disso, Dobraine. Não disseram quem escolhe as terras, então não precisa ser na água. Não vão ter que comprar comida de vocês e viver dentro das suas leis quando saírem, de modo que não podem ser tão arrogantes. Na pior das hipóteses, você pode cobrar seus impostos quando os produtos saírem do santuário deles. Quanto ao resto, se eu posso aceitar, você também pode. Não se ouviu mais nenhum riso em sua voz, e Dobraine curvou a cabeça. Min ficou se perguntando onde Rand tinha aprendido aquilo tudo. Ele falava como um rei e um que sabia o que estava fazendo. Talvez Elaine o tivesse ensinado. A primeira coisa que pensei. Em segundo lugar, significa que não acabou, disse Rand para as duas Aes Sedai.
Merana e Rafela se entreolharam, tocaram nas saias e nos chales sem se darem conta. E então Merana falou, a voz nem um pouco pomposa. Na verdade, estava até mansa demais. Em terceiro lugar, o dragão renascido concorda em andar acompanhado o tempo todo de uma embaixadora apontada pelos Ata Amieri. Harine de Intogara nomeou a si mesma. Ela será acompanhada de sua chamadora de ventos, de seu mestre da espada e de um séquito. O quê? Rugiu Rand saltando da cadeira. Rafaela tratou de se intrometer e falando rápido, como se temesse que ele pudesse interrompê-la. E em quarto lugar, o dragão renascido concorda em atender prontamente a uma convocação da Senhora dos Navios, porém não mais que do que 2 vezes a cada 3 anos. Ela concluiu um pouco ofegante, tentando fazer a última frase soar mais atenuada. O cetro do dragão veio voando do chão por trás de Rand. Ele o apanhou sem nem olhar. Seus olhos já não eram gelo, eram fogo azul. Uma embaixadora do povo do mar pendurada nos meus calcanhares? Atender a convocações? Ele balançou a ponta da lança entalhada na direção delas, a borla verde e branca se agitando. Tem um povo por aí querendo nos conquistar e talvez consiga. Os abandonados estão à solta. O tenebroso está esperando. Por que não propuseram que eu calafetasse os cascos dos navios deles para completar? Em geral, Min tentava acalmá-lo quando seu temperamento se inflamava. Mas daquela vez se inclinou para a frente e olhou feio para as Aes Sedai. Concordava plenamente com ele. Elas tinham dado o estábulo para vender um cavalo. Rafela chegou a cambalear com aquele rompante, mas Merana se pôs de pé, seus olhos conseguindo até fazer uma boa imitação de um fogo castanho salpicado de ouro. Você está ralhando conosco? Rebateu ela em um tom de voz tão gélido quanto seus olhos ardiam em brasa. Era uma Aes Sedai como as que Min imaginava quando menina, mais majestosas que rainhas, mais poderosas que tudo. Você estava presente no começo, Taverém, e arrancou delas o que bem entendeu. Poderia ter feito todos se ajoelharem diante de você, mas foi embora. Elas não ficaram nem um pouco contentes quando souberam que tinham dançado para um Taverém. De alguma forma, aprenderam a tecer blindagens, e bem antes de você desembarcar no navio, Rafaela e eu fomos blindadas, para que não tirássemos proveito do poder, segundo elas. Mais de uma vez, Harine ameaçou nos pendurar no cordame pelos dedos dos pés, até recobrarmos nosso juízo. E eu, pelo menos, acredito que ela realmente teria feito isso. Considere-se um afortunado por ter os navios que quiser, Rand Altor. Harine teria lhe entregado meia dúzia. Considere-se um afortunado por ela não ter perdido suas botas novas e seu trono horroroso também. Ah, a propósito, ela o reconheceu formalmente como Coramoor, e o que isso lhe deu uma dor de barriga. Minha encarou, Rand e Dobrene também. O caí rindo de boca aberta. Rafela também a olhava, a boca se movendo sem emitir nenhum som. O fogo então se apagou dos olhos de Merana, que fora se arregalando mais e mais, como se ela estivesse acabado de ouvir o que tinha dito. O cetro do dragão estremeceu no punho de Rand. Por muito menos, Min já tinha visto sua fúria se avolumar quase a ponto de explodir. Ela rezava para ver algum jeito de evitar a explosão, mas não conseguia pensar em nenhum. Me parece que as palavras que um Taverém arranca nem sempre são as que ele deseja ouvir, disse ele por fim. Parecia calmo. Min se recusava a descrevê-lo como são. Vocês se saíram bem, Merana. Eu incumbi a vocês duas uma missão complicada, mas você e Rafaela se saíram bem. As duas Aes Sedai cambalearam e, por um momento, Min achou que desabariam de puro alívio e virariam poças no chão. Pelo menos conseguimos não revelar os detalhes para Cadsuane, comentou Rafaela, alisando as saias meio trêmula. Não havia como impedir que todos ficassem sabendo que tínhamos feito algum tipo de acordo, mas conseguimos esconder dela essa parte. Sim, concordou Merana sem fôlego.
Ela até nos abordou no caminho para cá. É difícil esconder qualquer coisa dela, mas nós conseguimos. Achamos que você não ia querer que ela... O olhar pétreo de Randy fez a mulher se interromper. Katsuen de novo, disse ele sem emoção. Franziu o senho, examinando a ponta da lança entalhada que tinha à mão, e então jogou-a em uma cadeira como se não confiasse em si mesmo de posse dela. Ela está no Palácio do Sol, é? Min, mande as donzelas lá fora levarem um recado para Katsuen. É para ela vir depressa ao encontro do dragão renascido. Randy, acho melhor não, começou Min nervosa, mas Randy a cortou, não com rispidez, mas com toda a firmeza. Faça isso, Min, por favor. Essa mulher é como um lobo espiando o curral de ovelhas. Pretendo descobrir o que ela quer. Min se levantou sem pressa e foi arrastando os pés até a porta. Não era a única que achava aquilo uma ideia. Ou que pelo menos não queria estar presente quando o dragão renascido ficasse frente a frente com Katsuen Melaidrin. Dobren ultrapassou-a no caminho até a porta, mal parando para fazer uma mesura ligeira, e até Merana e Rafaela saíram do aposento antes dela, embora disfarçassem à pressa. Pelo menos dentro da sala do trono. Quando me impôs a cabeça para fora, no corredor, as duas irmãs já haviam alcançado Dobrene e se afastavam quase em trote. Estranhamente, a meia dúzia de donzelas que estava ali fora quando me entrou mais cedo tinha crescido em número e já ladeava o corredor até onde a vista alcançava. Mulheres altas e de expressão dura trajando o marrom e cinza do Cadinsor, a chofra enrolada na cabeça e com o véu preto comprido pendendo do rosto. Muitas delas carregavam lanças e broquéis de couro como se esperasse uma batalha. Algumas disputavam partidas de um jogo manual chamado Faca, Papel e Pedra, e o restante observava com atenção. Mas não com tanta atenção a ponto de não notar sua presença. Quando me deu o recado de Randy, as conversas gestuais tiveram início por toda a extensão das fileiras, até que duas donzelas magricelas saíram em trote. As outras trataram de retomar o jogo, participando ou assistindo. Coçando a cabeça encafifada, me entornou a entrar. As donzelas costumavam deixá-la nervosa, ainda que sempre lhe dedicassem algumas palavras, por vezes respeitosas, como se ela fosse uma sábia, por vezes brincalhonas, apesar de seu humor peculiar, para dizer no mínimo. Nunca a haviam ignorado daquela maneira. Randy estava no quarto. Só isso já fez seu coração acelerar. Estava sem casaco. Tinha desamarrado os nós da camisa cor de neve no pescoço e nos punhos e tirado as calças. Sentado-se no pé da cama, ela se recostou em um dos robustos postes de madeira negra do dossel e pôs os pés para cima, cruzando os tornozelos. Não tivera nenhuma chance de ver Randy se despir e queria aproveitar. Em vez de continuar, porém, ele parou e a encarou. O que Katsuen poderia me ensinar? Perguntou ele de repente. A você e a todos os Ashman, respondeu Min. Tinha sido esta a visão dela. Não sei o que é, Randy. Só sei que você precisa aprender. Todos vocês. Não parecia que ele pretendia avançar para além de ficar só de camisa. Com um suspiro, ela continuou. Você precisa dela, Randy. Não pode se dar ao luxo de irritá-la. Não pode se dar ao luxo de botá-la para correr. Na realidade, ela achava que nem 50 Mirdraal e 1000 Trollocs poderiam botar Katsuen para correr, mas dava no mesmo. Uma expressão distante surgiu nos olhos de Randy, e instantes depois ele balançou a cabeça. Por que eu deveria dar ouvidos a um louco? Resmungou ele, quase inaudível. Luz. Ele acreditava mesmo que Lewis Terry Telamon falava com ele em sua mente? Deixe qualquer pessoa saber que você precisa dela, Min. E essa pessoa terá controle sobre você. Uma coleira para puxar você aonde ela quiser. Eu não vou pôr um cabresto no meu pescoço por conta de nenhuma Aes Sedai. Nem por ninguém. Devagar, ele abriu os punhos.
De você eu preciso-me, disse com simplicidade. Não pelas suas visões. Eu apenas preciso de você. Que a luz a queimasse. Mas aquele homem era capaz de deixá-la sem chão com umas poucas palavras. Com um sorriso tão ávido quanto o dela, Randy segurou a barra da camisa com as duas mãos e se curvou para começar a puxá-la por cima da cabeça. Entrelaçando os dedos sobre a barriga, ela se acomodou para assistir. As três donzelas que adentraram em marcha no chão, no quarto, não usavam mais a chufa que lhes escondia os cabelos curtos no corredor. Não traziam nada nas mãos e também não carregavam mais aquelas facas de cinto de lâminas pesadas. Foi tudo o que me teve tempo de perceber. A cabeça e os braços de Randy ainda estavam dentro da blusa, quando Somara, loura e alta até para os padrões do Zaiel, agarrou o linho branco e o enrolou, prendendo Randy. Quase no mesmo movimento, chutou-o no meio das pernas. Ai! Com um gemido abafado, ele cambaleou e se curvou ainda mais. Nezair, uma ruiva bonita, apesar das cicatrizes embranquecidas nas bochechas bronzeadas, enfiou-lhe o punho no flanco direito com força suficiente para fazê-lo tropeçar de lado. Soltando um grito, Minha saltou da cama. Não sabia que loucura estava acontecendo ali. Não conseguia nem começar a imaginar. Suas facas deslizaram fácil de dentro das mangas, e ela se lançou para cima das donzelas aos berros. Socorro! Ah, Randy, alguém me ajude! Ao menos foi isso que tentou gritar. A terceira donzela, Nandeira, girou feito uma cobra, e Min se viu com um pé plantado em sua barriga. O ar lhe escapou em um arquejo. As facas saíram voando de suas mãos dormentes, e ela deu uma cambalhota por sobre o pé da donzela grisalha, estatelando-se de costas com uma pancada que explodiu um pouco de ar que ainda lhe restava. Tentando se mover, tentando girar, tentando entender, ela só conseguiu ficar ali caída, assistindo a tudo. As três mulheres eram bem meticulosas. Nezair e Nandeira golpeavam Randy com socos, enquanto Somara o segurava, curvado e preso em sua própria camisa. De novo e de novo, elas aplicavam golpes estudados na barriga firme de Randy, em seu flanco direito. Tivesse algum fôlego, Min teria soltado uma gargalhada histérica. Estavam tentando matá-lo de pancada e tomavam cuidado de evitar qualquer ponto próximo da frágil cicatriz redonda do flanco esquerdo, atravessado pelo corte parcialmente curado. Ela sabia muito bem como o corpo de Randy era firme, forte, mas ninguém podia aguentar aquilo. Aos poucos, os joelhos dele foram se dobrando e, quando bateram nas lajotas do piso, Nandeira e Nezair se afastaram. As duas aqueceram e Somara soltou a camisa de Randy. Ele caiu de cara. Min conseguia ouvi-lo arfando, tentando abafar os gemidos que, apesar dos seus esforços, continuavam brotando. Ajoelhando-se, Somara foi quase carinhosa ao puxar sua camisa para baixo. Ele ficou ali caído, com a bochecha no chão, os olhos esbugalhados, lutando para respirar. Nezair se abaixou para agarrar um punhado do seu cabelo e levantar sua cabeça. Ganhamos o direito de fazer isso, grunhou ela. Mas todas as donzelas queriam pôr as mãos em você. Abandonei meu clã por você, Randy Altor. Não vou permitir que cuspa em mim. Somara moveu a mão como se fosse afastar o cabelo dele do rosto, mas tratou de se conter. É assim que tratamos um primeiro irmão que nos desonra, Randy Altor, advertiu ela com firmeza. Na primeira vez. Na próxima, vamos usar correias. Nandeira assomou sobre ele, as mãos plantadas na cintura, e um semblante pétreo. Você carrega a honra das Fardar Areismai, filho de uma donzela, disse ela em um tom sombrio. Prometeu nos chamar para dançar as danças por você, e então saiu correndo para a batalha e nos deixou para trás. Nunca mais faça isso. Ela passou por cima do corpo dele para ir embora, e as outras duas a acompanharam. Apenas Somara deu uma olhadinha para trás, e se havia compaixão em seus olhos azuis, não havia nenhuma em sua voz quando disse: Não deixe que seja necessário fazer isso de novo, filho de uma donzela.
Rand já se pusera de quatro quando Min conseguiu rastejar até ele. Elas devem estar malucas, arfou ela. Duas. Como sua barriga doía. Huark vai. Ela não sabia o que Huark faria. Não o bastante, com certeza. Sorilea. As sábias as enfiaria em uma estaca ao sol, para começar. Quando contarmos a ela. Não vamos contar para ninguém, respondeu Rand. Ele parecia quase recuperado, apesar de ainda estar com os olhos levemente esbugalhados. Como conseguia? Elas têm o direito de fazer isso. Conquistaram esse direito. Me reconhecia muito bem aquele tom de voz. Quando um homem decidia ser teimoso, era capaz de se sentar nu em um campo de urtigas e negar na sua cara que o traseiro estava ardendo. Ficou quase contente ao ouvi-lo gemer enquanto o ajudava a ficar de pé. Bem, enquanto um ajudava o outro. Se ele ia mesmo agir como um perfeito cabeça de vento, merecia alguns machucados. Rand se acomodou na cama, deitando-se de costas na pilha de almofadas, e Min se aninhou ao lado dele. Não era o que havia esperado, mas o máximo que aconteceria, tinha certeza. Não era para isso que eu esperava usar esta cama, murmurou ele. Ela não tinha certeza se era para ter ouvido. Min soltou uma gargalhada. Eu gosto tanto de ficar abraçada com você quanto da outra coisa. Estranhamente, ele sorriu como se soubesse que ela estava mentindo. Sua tia Miriam dizia que ela era uma das três mentiras, que aquela era uma das três mentiras em que qualquer homem acreditaria se uma mulher contasse. Se eu estiver interrompendo, disse uma voz feminina tranquila vinda da porta. Acho que posso voltar quando for mais conveniente. Min se afastou de Rand como se ele queimasse, mas quando ele puxou de volta, ela se aconchegou junto dele. Reconhecia a Aes Sedai junto à porta, uma cairriana pequena e cheinha com 4 listras finas e coloridas no busto farto e talhos brancos nas saias escuras. Daejian Moseneilin era uma das irmãs que tinham vindo com Kazuene, e, na opinião de Min, quase tão autoritária quanto a própria. Quem é você? Nunca a vi mais gorda, indagou Rand preguiçosamente. Seja quem for, ninguém lhe ensinou a bater na porta? Min, no entanto, se deu conta de que todos os músculos do braço que a segurava estavam duros como uma rocha. A pedra da lua que pendia de uma correntinha de prata na testa de Daejian balançou quando a mulher sacudiu de leve a cabeça. Estava bem claro que ela não estava nada contente. Kazuene Sedai recebeu seu pedido, avisou ela, com ainda mais frieza do que antes, e me pediu para vir transmitir suas desculpas. Ela quer muito terminar de bordar a peça de ponto cheio em que está trabalhando. Talvez consiga vê-lo outro dia, se arrumar tempo. Foi o que ela disse? Rebateu Rand com um tom de voz perigoso. Daejian deu uma fungada com ar de desdém. Vou deixar vocês continuarem o que estavam fazendo. Min se perguntou se conseguiria se safar, caso desse uma bufetada em uma Aes Sedai. Daejian lhe lançou um olhar gélido, como se tivesse ouvido seu pensamento, e deu meia volta para ir embora na maior tranquilidade. Rand se inclinou à frente e abafou um palavrão. Diga para Kazuene que ela pode ir para o poço da perdição, gritou ele para a irmã que se retirava. Diga que ela pode apodrecer. Não pode ser assim, Rand, Min suspirou. Seria mais difícil do que ela imaginara. Você precisa de Kazuene. Ela não precisa de você. Não precisa? Respondeu ele baixinho, e ela sentiu um calafrio. E tinha pensado que seu tom soara perigoso antes. Rand se arrumou com cuidado, tornando a vestir o casaco verde e incumbindo Min de dar recados para as donzelas transmitirem. Ao menos isso elas aceitaram fazer. Suas costelas do lado direito doíam quase tanto quanto as feridas do lado esquerdo, e a sensação na barriga era de que ele tinha sido golpeado com uma tábua.
ele prometera a elas. Randy agarrou o saidinho sozinho no quarto, sem querer deixar que Min o visse fraquejar de novo. Podia ao menos mantê-la segura, de alguma forma. Mas como ela poderia se sentir segura se o visse quase tombando? Tinha de ser forte pelo bem dela. Tinha de ser forte pelo mundo. Aquele emaranhado de emoções lá no fundo da mente, que Alana representava, o fazia se lembrar do preço do descuido. No momento, Alana estava moada. Devia ter exagerado com uma sábia, porque andava se sentando sempre com muito cuidado. Ainda acho que é uma insanidade, Randy Altor, disse Min, quando ele pôs a coroa de espadas na cabeça com todo cuidado. Não queria que aquelas lâminas minúsculas o fizessem sangrar de novo. Você está ouvindo? Bem, se sua intenção é levar isso adiante, eu vou com você. Você mesmo admitiu que precisa de mim, e vai precisar mais do que nunca depois disso. Ela estava fula da vida, os punhos cerrados na cintura, os pés batendo e os olhos só faltando soltar faíscas. Você vai ficar aqui, rebateu ele com firmeza. Ainda não tinha certeza do que pretendia fazer, não absoluta, e não queria que me ouvisse aos tropeços. Tinha muito receio de acabar tropeçando. Contudo, esperava uma discussão. Ela franziu o senho para ele e seus pés pararam de bater. O brilho raivoso em seus olhos se transformou em uma preocupação que se dissipou em um lampejo. Bem, suponho que você já tem idade suficiente para atravessar o estábulo sem lhe darem a mão, pastor de ovelhas. Além do mais, estou mesmo precisando botar a leitura em dia. Deixando-se cair em uma das altas cadeiras douradas, ela cruzou as pernas sobre o corpo e apanhou um livro que estivera lendo quando ele chegou. Em instantes, parecia totalmente absorvida pela página à sua frente. Randy assentiu. Era isso que ele queria. Era ela ali, segura. Mas não precisava se esquecer dele tão rápido assim. Havia 6 donzelas agachadas no corredor junto à porta. Olharam para ele com indiferença e sem dar um pio. O olhar de Nandera foi o mais inexpressivo de todos. Apesar de Somar e Nezair não ficarem muito atrás. Ele achava que Nezair era Shaido. Teria de vigiá-la com atenção. Os Ashaman também estavam esperando. Lewis Termin resmungou algo sombrio sobre matança na mente de Randy. Todos menos Narishma usavam o dragão e a espada no colarinho. Ele foi objetivo ao ordenar que Narishma fizesse a guarda dos aposentos, no que o homem o saudou com veemência, aqueles olhões escuros enxergando demais, levemente acusadores. Randy não acreditava que as donzelas descontariam seu desgosto em mim, mas não correria riscos. Luz. Ele tinha contado para Narishma sobre todas as armadilhas que tecera na pedra quando mandou o sujeito ir pegar Kalandor. O homem estava imaginando coisas. Que a luz o queimasse. Mas aquele tinha sido um risco insano de se correr. Só loucos nunca confiam. E o Sterling soou animado e bem maluco. As feridas no flanco de Randy latejavam. Pareciam ressoar em conjunto em uma dor distante. Me mostrem onde encontro Katsuen, exigiu ele. Nandera se pôs de pé suavemente e foi andando sem olhar para trás. Ele a seguiu e os demais foram logo atrás. Da Shiva e Flynn, Moore e Hopewell. Randy passou instruções ligeiras enquanto eles caminhavam. Justo Flynn ensaiou um protesto, mas Randy o rechaçou. Não era hora de se acovardar. O ex-guarda grisalhado era o último de quem Randy esperara algo do tipo. De Moore ou Hopewell, talvez. Se não eram mais exatamente ingênuos, ainda eram jovens o bastante para deixar as lâminas de barbear secas dia sim, dia não. Mas Flynn não. As botas macias de Nandera não faziam nenhum barulho. Os passos dos homens reverberaram no teto alto de arco quadrado, botando para correr todos que tinham qualquer mínima razão para ter medo. As feridas pulsavam. Àquela altura, todos no Palácio do Sol já conheciam o dragão renascido de vista e também sabiam quem eram aqueles homens de casaco preto.
Serviçais de uniformes pretos faziam mesuras ou reverências profundas e tratavam de sair de vista. A maioria dos nobres se afastava dos 5 homens capazes de canalizar com quase a mesma rapidez, debandando para qualquer outro lugar com expressões decididas. Ailill os observou passar com uma expressão indecifrável. Anaíela abriu um sorriso afetado, claro, mas quando Randy deu uma olhadela para trás, ela estava encarando-os com uma expressão que rivalizava com a de Nandeira. Bertome sorriu ao fazer sua mesura, um sorriso opaco que não transmitia nem alegria nem prazer. Nandeira não disse uma única palavra, nem quando chegaram ao seu destino, resumindo-se a apontar com uma de suas lanças para uma porta fechada, girando nos calcanhares e partindo a passos largos pelo mesmo caminho de onde tinham vindo. O Caracarnes tinha uma única donzela para protegê-lo. Será que elas achavam que 4 Ashman eram suficientes para garantir sua segurança? Ou será que a partida da mulher era mais um sinal de descontentamento? Faça o que eu mandei, disse Randy. Da Shiva se sobressaltou como se voltasse a si. Em seguida agarrou a fonte. A porta larga, com linhas verticais entalhadas, se abriu, com um estrondo por um fluxo de ar. Os outros 3 agarraram Saidin e entraram depois de Da Shiva, os semblantes severos. O dragão renascido, ressoou alto a voz de Da Shiva, levemente amplificada pelo poder. Rei de Ilha, senhor da manhã, vem ver a mulher, Kadzuene Melaidrin. Randy adentrou, altivo. Não reconheceu a outra tessitura que Da Shiva criara, mas o ar parecia exalar ameaça, uma sensação de algo inexorável se aproximando, chegando cada vez mais perto. Mandei chamar você, Kadzuene, falou ele. Não usava tessituras, sua voz estava firme e monótona o bastante sem qualquer ajuda. A irmã verde de quem ele se lembrava estava sentada atrás de uma mesinha com um bastidor de bordado nas mãos. Um cesto aberto sobre o tampo polido derramando rolos de fios coloridos de alguns de seus muitos compartimentos. Ela era exatamente como ele recordava. Aquele rosto forte encimado por um coque grisalho cor de ferro adornado com peixinhos dourados e passarinhos, estrelas e luas balançando. E aqueles olhos escuros, parecendo quase negros em sua face de pele clara. Olhos frios e calculistas. Lewis Terry soltou um ganido e tratou de fugir assim que a viu. Bem, disse a mulher, pondo o bastidor de bordado na mesa. Devo dizer que já vi coisa melhor sem pagar. Com tudo o que ando ouvindo a seu respeito, garoto, o mínimo que eu esperava era o ribombar de trovões, trompetes no firmamento, luzes piscando no céu. Com toda a calma, ela observou os 5 homens de rosto pétreo capazes de canalizar, o que deveria ter sido bastante para fazer qualquer aecidade se encolher. Com a mais absoluta calma, Kadzuene observou o dragão renascido. Espero que ao menos um de vocês vá fazer malabarismo, zombou ela. Ou engolir fogo? Sempre gostei de assistir menestréis engolindo fogo. Flynn chegou a soltar uma risadinha antes de se conter, e mesmo então, penteou a franja com a mão e pareceu fazer esforço para não demonstrar que estava achando graça. Mori e Hopio trocaram olhares que denotavam tanta perplexidade quanto certa dose de indignação. Da Shiva abriu um sorriso desagradável, e então a tessitura que ele segurava foi ficando cada vez mais forte, até Randy sentir vontade de olhar por cima do ombro para espiar o que estava vindo em sua direção. Já basta que você saiba quem eu sou, respondeu Randy. Da Shiva, vocês todos, esperem lá fora. Da Shiva abriu a boca como se fosse protestar. Aquilo não fizera parte das instruções de Randy, mas eles não iam conseguir acuar a mulher, não daquele jeito. Da Shiva saiu, então, reclamando sozinho. Hope e Wilmore recuaram contentes, dedicando olhares de soslaio a Kadzuene. Flynn foi o único a se retirar de maneira digna, apesar de estar mancando. E ainda parecia achar graça. Randy canalizou e uma pesada cadeira com entalhes de leopardo flutuou pelo ar, saindo de onde estava, junto à parede,
girando e rolando em cambalhotas antes de pousar como uma pluma em frente a Cadsuane. Ao mesmo tempo, um pesado cântaro de prata se ergueu de uma ornamentada mesa comprida do outro lado do cômodo, produzindo um zunido ao ser repentinamente aquecido. O vapor começou a jorrar pelo topo e o objeto tombou, rodopiando feito um peão lento, quando uma xícara prateada se ergueu no ar para aparar com perfeição o líquido escuro que se derramava. Esquentou muito, eu acho, comentou Randy, e os batentes envidraçados saltaram das janelas altas e estreitas. Flocos de neve adentraram, trazidos por uma lufada gelada, no que a xícara saiu voando pelos ares até passar por uma das janelas, e tornou a entrar e veio parar exatamente em sua mão no instante em que ele se sentava. Cadsuane veria quão calma conseguia ficar com um homem enlouquecido a encará-la. O líquido escuro era chá, forte demais depois da fervura, e amargo o bastante para travar sua mandíbula. Mas a temperatura estava perfeita. Sua pele se arrepiou com as rajadas que sopravam penetrando no aposento e fazendo as tapeçarias se chocarem contra a parede. Mas, no vazio, isso era muito distante, na pele de outra pessoa. A coroa de louros é mais bonita que muitas outras, observou Cadsuane com um discreto sorriso. Os ornamentos em seu cabelo balançavam toda vez que o vento apertava, e cachinhos se agitavam junto do coque. Mas a única providência que ela tomou foi pegar o bastidor de bordado, antes que ele fosse varrido da mesa. Prefiro chamar assim. Mas não espere que eu fique impressionada com coroas. Já espanquei o traseiro de 2 reis e 3 rainhas. Nenhum deles estava em condições de sentar no trono quando eu terminei o serviço. Isso por 1 ou 2 dias, mas serviu para ganhar a atenção deles. Sendo assim, veja que coroas não me impressionam. Randy relaxou a mandíbula. Ranger os dentes não adiantaria. Ele arregalou os olhos na esperança de parecer insano, em vez de simplesmente furioso. A maior parte das Aes Sedai evita o Palácio do Sol, disse ele, exceto as que juraram lealdade a mim. E essas são minhas prisioneiras. Luz. O que faria com elas? Contanto que a Essebs não deixasse nenhuma atazaná-lo, até que tudo bem. Os Aiel parecem achar que eu posso ir e vir como bem entendo, respondeu Cadsuane com um ar ausente, olhando para o bastidor em sua mão como se cogitasse pegar a agulha de novo. Por conta de uma ajudinha boba que dei para um ou outro garoto. Embora não saiba dizer por que alguém além da mãe deveria achá-lo digno dessa ajuda. Hans fez mais um esforço para não ranger os dentes. A mulher tinha salvado a vida dele. Ela e Darner Flynn juntos, além de muitos outros envolvidos na questão, inclusive mim. Mas ele devia algo a Cadsuane por conta daquilo. Que a luz a queimasse. Quero que você seja minha conselheira. Agora sou o rei de Ilian, e reis têm conselheiras a Aes Sedai. Ela deu uma olhadela desdenhosa para a coroa dele. De jeito nenhum. Uma conselheira tem que ficar vendo seu aconselhado fazer besteira com frequência demais para o meu gosto. E também tem que acatar ordens, algo que sou particularmente péssima. Não poderia ser outra pessoa? A Lana, quem sabe? Hunt se endireitou na cadeira com contragosto. Será que ela sabia a respeito do duelo? Merena tinha dito que era difícil esconder qualquer coisa de Cadsuane. Não. Ele podia se preocupar em outro momento com o quanto suas Aes Sedai fiéis vinham contando para Cadsuane. Luz. Como ele gostaria que minha estivesse equivocada, para variar. Só que era mais fácil acreditar que ele conseguia respirar debaixo d'água. Randy não conseguiu se obrigar a dizer que precisava dela. Nada de cabrestos. E se você não precisasse fazer nenhum juramento? Imagino que possa funcionar, ponderou ela, em dúvida, olhando para seu maldito bordado. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, calculistas. Você parece apreensivo. Não gosto de falar para um homem que ele está com medo nem quando ele tem motivo para estar. Apreensivo porque uma irmã que você não conseguiu transformar em uma cachorrinha
adestrada poder estar amando alguma coisa? Deixe-me ver. Eu posso lhe dar algumas. Eu posso lhe fazer algumas promessas que talvez lhe tragam um sossego. Espero que você as ouça, é claro. Se me fizer desperdiçar saliva, vou fazer você uivar. Mas não vou obrigá-lo a fazer o que eu quero. Não vou tolerar ninguém mentindo para mim, com toda certeza. Isso é outra coisa que, se você fizer, não vai gostar das consequências. Mas também não espero que você me conte os anseios mais profundos do seu coração. Ah, sim. Tudo o que eu fizer será para o seu próprio bem. Nem para o meu, nem para o da torre, para o seu. E então, isso alivia seus medos? Me perdoe. Sua apreensão? Questionando-se se deveria rir, Randy apenas a encarou. Vocês são ensinados a fazer isso? A fazer uma promessa soar como uma ameaça, quero dizer? Ah, entendi. Você quer regras. A maioria dos garotos quer, a despeito do que digam. Muito bem, deixe-me ver. Eu não tolero incivilidade. Assim sendo, você me tratará com a devida educação, assim como meus amigos e meus hóspedes. Isso inclui não canalizar para eles, caso ainda não tenha entendido, e controlar seu temperamento que, pelo que sei, é memorável. Isso também vale para aqueles seus companheiros de casaco preto. Seria uma pena se eu tivesse que espancar você por algo que um deles fez. Isso basta? Posso pensar em outras, se você precisar. Randy deixou a xícara ao lado da cadeira. O chá já estava frio, além de amargo. A neve começava a se acumular em montículos debaixo das janelas. Sou eu quem deveria estar enlouquecendo a Sedai, mas você já está. Ele se levantou e se dirigiu a passos largos até a porta. Torço para que você não tenha tentado usar Kalandor, disse ela em um tom complacente atrás dele. Soube que ela desapareceu da pedra. Você conseguiu escapar uma vez, mas talvez não consiga escapar duas. Randy parou e olhou por cima do ombro. A mulher estava enfiando a maldita agulha no pano do bastidor. O vento soprou, fazendo a neve rodopiar em volta dela, que nem mexeu a cabeça. O que você quer dizer com escapar? O quê? Ela não levantou a vista. Ah, até mesmo na torre muitas poucas sabiam o que é Kalandor, antes de você retirá-la da pedra. Mas existem coisas surpreendentes escondidas nos cantos bolorentos da biblioteca da torre. Fui fazer uma pesquisa há alguns anos, quando tive a primeira suspeita de que você poderia estar mamando no peito da sua mãe. Pouco antes de eu decidir que voltaria à minha reclusão. Bebês são uma coisa complicada, e eu não conseguia pensar em como encontrá-lo antes que você parasse de vazar por uma ponta ou pela outra. Como assim? Perguntou Randy com aspereza. Só então Kazuya levantou a vista. Com o cabelo esvoaçando e a neve se aninhando em seu vestido, ela parecia uma rainha. Já falei que não tolero incivilidade. Se você me pedir ajuda de novo, espero que peça com educação. E espero um pedido de desculpas por seu comportamento hoje. O que você quis dizer a respeito de Kalandor? Ela é defeituosa, respondeu Kazuya bruscamente. Não possui o amortecimento que torna seguro o uso de outro sangreal e, ao que parece, amplifica a mácula, deixando a mente selvagem. Desde que seja um homem a manejá-la, pelo menos. A única maneira segura de você usar a espada que não é espada, a única forma de usá-la sem correr o risco de se matar ou tentar fazer sua luz sabe que insanidade, é unido a duas mulheres e com uma delas guiando os fluxos. Tentando não deixar os ombros caírem, ele foi embora. Então não tinha sido só a selvageria de Saidin em torno de Eboldar que a havia matado Adley. Randy ceifara a vida do sujeito no momento em que mandara Narishma ir buscar aquele troço. A voz de Kazuya ecoou atrás dele. Lembre-se, garoto. Você deve pedir com toda a gentileza e se desculpar. Eu posso até aceitar,
caso suas desculpas me pareçam realmente sinceras. Randy mal a escutou. Esperara usar Callandor de novo. Torcera para ela ser forte o bastante. Agora, só lhe restava uma chance, e isso a apavorava. Teve a impressão de ouvir a voz de outra mulher, uma mulher que já morrera. Você seria capaz de desafiar o Criador? Saudades da Lanfear, hein?